Olá, meu amigo, minha amiga, estamos começando mais um Pode Caminhar. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial aqui, um cara que eu conheci há pouco tempo, mas já se tornou um amigo, porque ele me ajudou a realizar um sonho. Ele me ajudou a me preparar fisicamente para subir a Aconcagua. Eu estou aqui com o proprietário da KSC Não Academia, um conceito diferente que a gente vai falar. Eu estou aqui com o Cláudio. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Muito obrigado por você estar aqui comigo e a palavra é sua. Valeu, Marcelo, obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite também aqui de vir falar um pouquinho sobre essa história de não academia, que as pessoas perguntam, tá, se você não é uma academia, então que raios que você é, né? E a gente brinca que lá tudo é diferente, né? Então, não tem espelho, a gente não pensa em estética, o professor te dá atenção, o treino muda todo dia. O professor não pode ficar colado no celular, a não ser que seja para fazer alguma coisa, para te mostrar, para te corrigir ou para disponibilizar para você publicar em rede social. Você não tem tempo de parar para pegar o celular na mão. Então, assim, é um centro de treinamento que você vai para superar obstáculos físicos, mentais, fortalecer o espírito, criar uma casca grossa e transferir isso para o seu dia a dia, né? A ponto da pessoa conseguir subir o Aconcagua em 4 meses, assim, né? Não, e é bem isso mesmo. Eu vou contar a minha própria experiência, né? Eu passei o período da pandemia sem fazer muitos treinos, sem fazer muita atividade física, então eu estava com o corpo sem estar muito preparado e eu tinha colocado na minha cabeça que na minha data de aniversário de 40 anos eu faria essa caminhada. Quando um amigo em comum, né, o Eduardo Aristides, me apresentou para o Cláudio, ele falou assim, ó, tem um cara que ele tem um box lá, um negócio meio diferente, eu acho que você vai se adaptar, porque ele me conhecendo já sabia que eu não gosto de frequentar a academia, isso é uma característica minha, eu prefiro esportes outdoor. E eu falei, cara, eu vou lá para conhecer, mas eu tenho 4 meses para me preparar, é pouco tempo. E aí, quando a gente bateu o primeiro papo, até pela tua experiência como atleta, né? Então, e montanhista também, né? E montanhista também. A Aninha também, ali também é montanhista também. Daqui a pouco a gente põe a cara da Ana aqui para ela aparecer. Já. E eu acho que é legal a gente mostrar para as pessoas o quanto a atividade física é importante para um atleta de alto rendimento, como você. A gente já vai falar dessa história aqui. Beleza. O Cláudio é campeão mundial 3 vezes aí por um esporte super diferente que ele vai explicar pra gente. E acabou montando uma não academia, um box ali para treino das pessoas. Eu vou te falar uma coisa, Marcelo. Eu também não gosto de academia, cara. Eu trabalhei dando palestra, também falando de musculação, fisiculturismo. Ainda tem alguns alunos que me pedem algum trabalho como personal também. Eu falo assim, olha, tem que me pagar muito bem, porque eu não aguento, cara. Então, se eu for para esse lado, assim, classicão de academia, rotina, todo treino da segunda-feira igual, todo treino de segunda-feira, tem que me pagar por insalubridade, cara. Porque hoje pesa para mim, assim, até psicologicamente, eu ter esse tipo de trabalho que é muito preso com uma rotina e eu acredito que é muito preso em algumas crenças. Assim, até depois de já ter escrito livro, artigo científico e tal, eu acredito que boa parte da ciência que a gente tem é uma crença. Porque René Descartes falou, tem que ser assim, ó, você vai, observa, depois que você observou, uma meia dúzia de maluco tenta explicar, daí mais uns 2 malucos vão tentar escrever e a gente cria evidência científica, é isso, pronto, final. Não, tudo bem, o Descartes acredita que esse era um processo de validação científica. E um monte de gente acreditou no que o Descartes acreditava. Então, a própria ciência é montada em base de crenças, né? E daí eu viro para você e falo assim, cara, você tá afim hoje, agora, Marcião, de sentar comigo e estudar sobre lógica fuzzy? Cara, não sei se eu tô afim. Provavelmente não, porque você não tem nem ideia do que é, né? Com certeza. É um dos conceitos que embasa a aprendizagem de máquinas na inteligência artificial. Mas se isso não te chama atenção, você não vai estudar, porque você não curte, cara. Então você só vai estudar o que você gosta. Pronto, acabou a imparcialidade da ciência, né? Então eu meio... Pode falar palavrão? Pode. Então foda-se. Eu meio de saco cheio dos tradicionalismos dentro do treinamento físico, começando a lidar com essa questão de arte marcial russa, levantamento de peso russo, técnicas russas de respiração. Comecei a ver outra forma de você pensar o treinamento muito mais baseado em biomecânica, que é o que se faz para o leste europeu, e incluindo a fisiologia, mas não tendo a fisiologia, a bioquímica como ator principal. E isso muda muito a característica do que a gente aplica. Aí eu falei, não dá para eu montar uma academia se eu quiser replicar isso para várias pessoas. Perfeito. Então eu precisava realmente montar um espaço diferente e aí começa, né? Você tá louco, não vai dar certo.
você vai falir, o mercado não aceita, né? E a gente já sabe, né? Se você está empreendendo, está sendo inovador e as pessoas estão falando para você que você vai morrer, é porque provavelmente você está fazendo uma coisa certa. Então já fica o primeiro recado dado. Na verdade, as pessoas têm um pouco de medo que você consiga realizar alguma coisa que elas se frustraram por nem ter tentado muitas vezes, né? Pois é. E, novamente, a gente está falando de crença, né? O cara acredita que se ele não fizer exatamente o modelo que já foi feito por trocentas outras pessoas, que aquilo vai dar errado, né? A gente sabe que empreender no Brasil não é para amadores, né? Então, assim, é um desafio atrás do outro. Talvez seja mais difícil que ser campeão mundial. Né? Não, tipo, o mundial foi facinho. Perto de levar uma empresa nas costas, né? Eu queria perguntar para você, antes da gente falar da parte do empreendedorismo, queria que você contasse um pouquinho para a gente, aí, para as pessoas que estão assistindo a gente, a modalidade diferente que você se especializou e acabou se tornando campeão mundial 3 vezes por associações diferentes. Sim, bom, vamos lá. Idos de 2008, 2009, eu comecei a ter contato com uma arte marcial russa. Né? Eu estava atendendo uma cliente de personal, saindo do condomínio dela, eu vi o cara entrando com um kettlebell, que é aquela bola de ferro com uma alça em cima. Olhei e falei, nossa, fazia tempo que eu não via um kettlebell de verdade. Eu já tinha tido contato muitos anos antes, fiquei anos sem ver o kettlebell de novo. E o cara olhou, você conhece? Eu falei, mais ou menos, tal. Na época eu era moleque, a gente chamava isso daí de maromba, que era a gíria que a gente tinha para peso pesado. Nem sei quanto que pesava na época e ficava jogado no canto da academia lá, pegando teia de aranha, empoeirando e ferrujando literalmente. Aí o cara começou a mostrar um monte de coisa que dava para fazer, balançar para um lado e para o outro. Eu nunca tinha visto ninguém fazendo aquele troço lá. E ele falou que ele praticava arte marcial russa. Daí minha primeira pergunta, que já me fizeram várias vezes, mas russo luta é Krav Maga? Né? E falei, não, chama Sistema e tal, é uma arte marcial dos Spetsnaz, né? Limitado às forças especiais de alto escalão e tal. Me convidou para fazer um treino, isso era uma quarta-feira, eu fui no sábado. Eu cheguei lá e falei, tenho 18 anos de arte marcial, passei por karatê Shotokan, já passei por capoeira, já passei por jiu-jitsu e tal. O cara tá falando demais dessa arte russa. Bom, 3 horas de treino depois eu estava exausto de levantar do chão. Eu não vou contar a parte de como que me jogaram. Porque não precisa assustar o pessoal. Né? É extremamente frustrante, né? Eu entrar nesses detalhes, então vamos deixar para lá. Mas o que eu percebi é que pessoas muito pequenas e muito magras batiam muito pesado. Primeiro soco que eu tomei nessa arte marcial, no sistema, era a sensação de ser atingido por uma porta de cofre de banco. Sabe aquelas portas de 3 metros de diâmetro de aço? E eu comecei a tentar entender como que pessoas que fisicamente pareciam ser tão pequenas e tão magras, né, tão frágeis, como é que o cara consiga bater tão pesado? Meu cérebro não conseguia linkar uma coisa com a outra. Enfim, comecei a praticar essa arte marcial, a gente recebeu orientação dos russos militares que tinham migrado para o Canadá, a gente brincava que eles saíram da Rússia para o Canadá porque é mais quentinho, né? Então a gente tinha um contato um pouco mais direto com eles, eles iam dando instrução e vez ou outra se trazia um militar russo para o Brasil para dar aula. E nessa questão de tentar entender esse golpeamento mais forte, que era com mão, com cotovelo, ombro, com joelhada e tudo mais, tudo muito potente, eles falaram, olha, vai treinar. Balé, caligrafia, isso é aquilo que quase toda arte marcial recomenda, mas falaram, vai treinar levantamento de peso olímpico e vai treinar kettlebell. Eu falei, opa, peraí, eu já vi esse troço uma vez na vida. Na LPO não me interessava muito, mas o kettlebell eu comecei a ir atrás e descobri que tinha uma única empresa no Brasil que lidava com isso. Fui fazer o curso dos caras, mas era assim, musculação feita com um peso diferente. Certo. O princípio da musculação, para pensar em aumento do tamanho do músculo, né, hipertrofia, pega o peso e levanta ele até você não aguentar mais. Né? O movimento está quase freando, velocidade zero, você vai ter um perfil de hipertrofia. A galera estava fazendo a mesma coisa com o kettlebell. Eu falei, se eu fizer isso daqui com uma máquina de escrever, um saco de areia ou um cachorro morto, né? Não vai dar diferença. Né? Aí já fiz essa crítica durante o curso, já virei o capeta chupando manga na praia no dia nublado para o pessoal dessa empresa. Eu falei, tem que ter alguma coisa a mais, até porque é completamente diferente dessa movimentação da arte marcial, que é muito mais em onda, em espirais do corpo, cadenciando respiração, contraindo só o absolutamente necessário, relaxando tudo que não está sendo usado, diferente de fica travado, fecha a cara, né, trava o braço. Eu falei, não é isso, não tem essa agressividade aparente. Isso é muito marketing americano. Né? Você olha para o russo, né, eu falo assim, o russo emocionado. Né, os caras super frio, felizes. Né? É a mesma cara, né? O russo triste. Né? E você começa a ver isso nos esportes, ele está sempre com a mesma feição. Eu falei, então vamos procurar um russo. Comecei a ir atrás, consegui através de um americano que era bem referenciado nos fóruns da internet na época, entre os russos lá, o Steve Cotter.
ter um contato com uma coisa um pouco diferente desse kettlebell mais voltado para fitness, que a turma chama de hardstyle, e vão dizer que não é fitness quando forem fazer os comentários aqui do podcast, eu tenho certeza, mas eu provo no meu livro biomecanicamente que é. Isso é questão para outro podcast. Tá? E daí ele fazia uma coisa no meio do caminho, juntando muito com arte marcial e tal, mas ele falava, não é ainda o que você está falando, que é o kettlebell esporte. Aí ele me apresentou um pentacampeão mundial, que dava o curso em nível 3 e nível 4 da federação dele, da IKFF, que é o Arseny Jernakov. Eu trouxe o Arseny para o Brasil já, isso anos depois, em 2014. Inclusive foi no aniversário da minha esposa que ele veio, em maio. E aí sim eu fui entender como é que dá para levantar muito peso, muitas vezes com muita fluidez. E o próprio Arseny era um cara baixinho, né, magro, o cara com 65 quilos, levantando 2 kettlebells de 32, dá 64, é 100% do peso corporal. E ele tinha marcas assim, levantando em 10 minutos 172 vezes esses 2 de 32 acima da cabeça. Você pesa quanto, Marcelo? Você quer essa resposta mesmo? Hipotético. 85. Então imagina você pegar 85 quilos e levantar em 10 minutos 170 vezes 85 quilos acima da cabeça. Imaginar essa cena, cara. Entendeu? Então, assim, tem que ter alguma coisa diferente do que a gente faz na musculação para você conseguir executar isso. Não é só o braço grosso, né? Não, até porque eu lá tenho o braço de campeão mundial de alguma coisa, cara. Né? E daí, assim, tem que ter uma diferença na forma de você movimentar, na forma de você trabalhar o teu corpo, tua energia, toda a parte elástica, a respiração. Tem até o psicológico, tem muita coisa diferente ali de você simplesmente catar um peso e levantar com o braço. Então você usa o corpo inteiro para levantar e tal. Depois que o Arseny me explicou tudo, lá em 2014 eu fiz, entendi. E agora por que os caras usam esse peso para bater mais forte? A mecânica que você usa para levantar peso é exatamente a mesma que você usa para dar um soco. Só que o peso você termina para cima, o soco você termina para frente. Do pé até chegar no ombro é exatamente a mesma coisa. Você só muda o detalhe da finalização. Falei, legal, entendi. Meu soco ficou muito mais pesado. Só que eu gostei tanto dessa parte de estudo de levantar peso e o fato de eu não precisar de um oponente para trabalhar, de eu poder estar num cantinho lá de 1 metro quadrado e eu treinar sozinho, que eu acabei me especializando nesse levantamento de peso. Um amigo do Sul foi para a Grécia em 2017, competiu, pegou vice-campeonato mundial elite. Isso inspirou uma galera a participar em alto nível. Então, no ano seguinte, eu fui para a Itália também, participei e ganhei o campeonato mundial como veterano, né, na categoria acima de 40 anos de idade. Então, elite são 2,32. O veterano que eu ganhei o primeiro foram 2 de 24 quilos ali. Fiz a minha prova e foi a primeira medalha de ouro do Brasil nesse esporte. Uma modalidade pouco conhecida, talvez, aqui, né? Muito pouco. Né? Então, assim, o pessoal vê o kettlebell numa academia, num cross, né? Aquela bolinha de ferro com a alça em cima. Cara, não sabe o que fazer com aquilo, né? É para fazer remada, para fazer agachamento, para fazer um terra, um deadlift, alguma coisa. E dá para fazer um mundo de coisas. Depois a gente descobriu que tem malabarismo com peso. Um amigo nosso russo, que mora lá perto, ali na Lapa também, começou a trabalhar com malabarismo e isso foi evoluindo. Então, hoje a gente já vê uma gama de trabalhos muito maiores que a gente tem utilizando essa ferramenta. E que, assim, extremamente simples, dura a vida inteira e custo de manutenção praticamente zero. Então, hoje lá na KSC, ela é a ferramenta principal. A gente tem, se eu não estou enganado, 36 peças ali que vão de 3 quilos até 32 quilos. E você usa isso para treinar o corpo inteiro. Se você tiver uma peça dessa, você já tem uma academia na mão. 2 peças, você tem uma variabilidade para fazer o treino de umas 3, 4 academias, mais uns 2 boxes de crossfit na mão. Eu percebi também, assim, uma das minhas preocupações em frequentar a academia e quando eu fui indicado lá na tua, foi justamente porque o ambiente de academia, musculação, assim, eu não tenho o porte físico de um cara que frequenta academia e eu não gosto muito das conversas que rolam dentro de uma academia. E eu falei, eu vou lá, vai ser um box de crossfit e vai ter aquele monte de cara marombado lá. E aí, quando eu cheguei lá, existia uma conexão de pessoas ali super bacanas, pessoas com uma conversa leve, falando sobre o dia a dia, falando sobre trabalho, falando sobre faculdade, comida. Uma coisa que não tem nada a ver com outros ambientes que eu já tinha frequentado. Isso já causou um espanto em mim, assim. Um dos objetivos desse podcast aqui é mostrar como as relações são importantes para as empresas e para a nossa vida como um todo, né? Sim.
Eu imagino que tenha essa percepção também, até porque você lida com pessoas diariamente no teu negócio. O que você pode dizer aí para quem está assistindo a gente sobre a importância das conexões, das relações pessoais para o sucesso do teu negócio e também para a realização das tuas paixões pessoais, assim como, por exemplo, ter ido disputar um campeonato na Itália lá e ser campeão mundial? Tá bom. Primeira coisa é o seguinte, quando você tem um negócio pequeno, a nossa academia lá, nosso espaço tem 80 metros quadrados. Você é a sua empresa é você. Então, é eu presa. Então, você tem que criar um ambiente onde você conhece o público que está frequentando, literalmente saber o que a pessoa faz, o nome, o que gosta, o que não gosta. Porque você tem que ouvir o teu público. E você só ouve se você tiver proximidade, se você conseguir trazer o DNA desse teu público para as coisas que você está entregando. Então, eu não crio o produto, o meu público me pede. Então, eu não estou colocando aula agora lá de glúteo, abdominal e perna porque eu quero, não, porque o público feminino aumentou muito, eles me pediram. Não coloquei um treino de força separado do que a gente já vinha fazendo porque eu quero, não, porque o público demandou isso, pediu isso. Então, primeira coisa, ouça muito bem o seu público e você cria essa relação. A gente já teve um feedback de algumas pessoas que falaram assim, olha, o dia que vocês virarem uma rede muito grande e perder esse aconchego, essa coisa família, essa coisa acolhedora, eu não venho mais. Porque é justamente por isso que eu venho. E é muito claro assim, para a pessoa comprar de mim, ela tem que confiar em mim, ela não tem que confiar na KSC. KSC é só um nome, é só uma sigla que está lá. Ela quer confiar no Cláudio, porque dela confia no Cláudio, ela confia no programa que o Cláudio entrega, na bioimpedância que ele faz na avaliação, vai confiar na nutricionista que eu indico, vai confiar no endócrino, vai confiar no fisioterapeuta, vai confiar em tudo. Então, o ecossistema parte do DNA do empreendedor. Tem que ser uma representação, uma entrega do empreendedor para aquilo que o público dele está demandando. Aquilo que a gente fala que é a missão, visão e valores da empresa, aquilo tem que estar fora do quadrinho na parede e tem que ser realizado, né? Isso que você está falando, desculpa até te cortar, mas claro. Eu só vou dar o meu depoimento pessoal mais uma vez. Quando eu comecei a participar lá, eu quis levar minha esposa para conhecer. E eu tenho uma filha da idade da tua filha. Sim. Né? E a Ana, que está ali nos assistindo, eu queria que a Ana viesse aqui daqui a pouco para falar um oi pra gente, mas a Ana ficou cuidando da minha filha, cara, enquanto a Natália fazia também um pouco do treino ali, conhecia um pouco da metodologia. Então isso mostra para mim, depois que eu já conhecia vocês há um mês, de que existe essa conexão, essa proximidade com o teu cliente que acaba virando realmente um amigo, né? Pô, eu tive a confiança de deixar minha filha ali enquanto a gente estava treinando. Isso é muito bacana mesmo, isso é muito diferente, cara. Agora a gente montou um espaçozinho lounge agora diferente ali também, que minha criançada adora, ali com umas luminárias de tecido e tal, tá bem bacana, né? Então café, tá bem diferente já. E toda hora a gente tá fazendo alguma coisa, porque casa de família é assim, sempre tem alguma coisinha diferente, sempre tem uma novidade, alguém tá sempre experimentando uma receita nova, mas é tudo sempre ouvindo as pessoas. Então já teve, por exemplo, uma oferta de horário que a gente estava pensando em fazer de um treino lá que é o Força Bruta. Fala, o que vocês acham da gente fazer às 6 horas da tarde? Eu fui perguntar para a turma das 6 horas da tarde. Eles falaram, pô, a gente já está com a nossa turminha formada aqui, já tem o nosso clubinho, você vai mexer justo no nosso clubinho? Não. Falei, então vou colocar às 8, beleza? Porque às 8 não tem quase ninguém. Ah, beleza. Né? Aconteceu que o pessoal das 6 fez a aula das 8, gostaram tanto que o clubinho migrou para as 8 horas. Eu falei, podia ter deixado às 6, né? Então, assim, mais uma vez, né? A gente está ouvindo a turma o tempo inteiro. Eu acredito que isso é o mais importante. Se tem uma única coisa que você pode fazer para ajudar a guiar teu negócio é ouvir as pessoas. É ouvir, filtrar e colocar as coisas em prática. Então, cada vez que você vai dar um pulo lá, vai ter alguma novidade, vai ter alguma coisa diferente. Bacana. A cada 6 meses, você vai ver que alguma coisa que não estava sendo utilizada sumiu. Então, tinha transporte, tinha bicicleta. Não está mais lá. Por quê? Porque não usava, não tinha mais a ver com o nosso DNA. Então, o DNA da empresa tem que ser uma coisa mutante. E isso é uma outra lição do empreendedorismo também. Do mesmo jeito que você tem que estar constantemente batalhando para construir, você tem que aceitar se autodestruir. Você tem que se fagocitar, né? Então, você tem que se reconstruir o tempo inteiro. Eu falo assim, olha, isso daqui tá legal, mas tem uma coisa que, mexendo um pouquinho, pode ser mais legal ainda. Por quê? Porque o meu público está pedindo. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos, né? Porque senão você fica dando uma porrada ali na ponta da faca, falando, não, a minha ideia é melhor do que o público está pedindo. E, cara, inevitavelmente, vai abrir uma outra academia que o cara vai falar, lá ele faz o que eu queria. Você pode fazer isso na tua modalidade, mostrando para eles os benefícios que a tua modalidade pode entregar, simplesmente ouvindo o que teu cliente tem para falar. Né? Isso. E no começo, a gente cometeu exatamente esse pecado. Nós falamos assim, não, nós vamos abrir uma
academia, aqui o espaço vai ser com uma pegada soviética e pesada. As cores, né, eram vermelho, amarelo e verde, porque são as cores dos pesos oficiais de levantamento, um escudo e tinha um general gritando lá no canto com uma comunicação... Assustava as pessoas. Que assustava. A Ana pegou de um banner do Estado Soviético ali fechado, era um general gritando, assim. Aí tinha uma mulher que não tinha cabelo, daí até pedi para pintar um rabo de cavalo nela agora para identificar. Falei, era super masculino e super pesado e era uma comunicação muito agressiva. E olha só o nome da empresa, era KGB, não era KSC. Assusta, né? Aí o meu amigo russo falou, olha, não sei se você sabe, mas a KGB era uma coisa muito pior que o do ICOD aqui. Né? Então, para a população russa já era muito pesado. E nós recebemos algumas críticas em redes sociais falando, pô, seu nome é esse, aí dentro deve ser um gulag e não sei o quê, e falaram um monte. E eu não estava ouvindo, eu fiquei pé da vida, né? Dei umas respostas assim meio atravessadas. Para algumas pessoas eu tive paciência de explicar um pouquinho, mandar um vídeo e tal, só que o primeiro contato já assustava. Né? E tem gente que me chama de russo louco até hoje por conta disso daí. Né? E KGB era uma brincadeira, porque K do kettlebell, que é o peso em si, Girevoi, que é o nome do esporte em russo, né, que é levantar peso com alça, seria Girevoi Sport, e B, Brasil. Então é kettlebell, Girevoi, Brasil. Só que é uma volta muito grande e uma identidade muito pesada. Aí um amigo virou para mim, eu estava conversando com ele e falei, Pedrão, não estou acertando a mão aqui, cara, tem alguma coisa que está errada. Depois de horas conversando, ele fechou com uma frase assim, falou, Claudião, eu acho que você está na Vila Leopoldina, mas com uma comunicação de um bairro muito mais simples do que aqui, com um bairro com mais cara de periferia e tal. Acho que se tivesse essa cara na periferia, eu acho que ok. Não, mas esse nome KGB também assusta. De novo, fomos conversar com o pouco público que a gente tinha na época, daí a gente mudou as cores, suavizou, tom pastel, mudou a logomarca, tirou o escudo que ficava em volta do peso, tirou aquela comunicação militar, tirou aquela coisa pesada. E realmente, hoje você entra lá, é um ambiente super convidativo. Muito, né? muito e é bom. isso, eu quero que você vá com a tua esposa, eu quero que você vá com a sua filha, eu quero que todo mundo entre lá e brinque, não que fique olhando assustado pro general que estava pintado na parede. Legal, legal. Então agora dá para perceber que você está trilhando um caminho que você pensou quando você iniciou a tua jornada aí nessa não academia, né? Dá para dizer que você está próximo de atingir o sucesso. O que significa sucesso para você? Fazer o que você gosta todo dia, a primeira coisa. E eu acredito que o sucesso também está muito ligado com a parte financeira. Né? Quando você está com a parte financeira em ordem, tudo fica mais fácil. Né? Então, isso é uma frase do Ricardo Chiniachik. Né? Fala, primeiro põe dinheiro para dentro. Depois que você está com dinheiro para dentro, tudo fica mais fácil. Então, não dá para não pensar no dinheiro. É verdade. E uma coisa que eu fiz com uma excelente tomada de decisão, a coisa de 2 meses, eu virei para a Ana e falei, você toma conta do financeiro. Eu falei, eu não ponho mais a mão em dinheiro. Então, eu saio, eu vendo, eu fecho o negócio, eu fico na linha de frente, eu negocio o contrato, tudo, mas qualquer real que entra, é a Ana que administra. Já chegou, assim, de eu estar pegando o metrô para dar uma aula no Sesc, num contrato que eu tinha fechado, fui passar o bilhete no metrô, falei, zerado o seu saldo. Aí eu falei, aceita cartão de crédito? Falei, não. Falei, Ana, manda um Pix para mim porque eu não consigo pegar o metrô. Então é ela que controla absolutamente tudo. E isso foi uma boa. Entendeu aí, né? Tira a mão do bolso, ótimo. Tira o escorpião do bolso aí. Ela nada a piscina lá, com um sorrisal sequinho na mão. Legal. É importantíssimo isso para o empreendedorismo, né? A gente tem que saber balizar o que entra e o que sai. Então é importante ter esse controle. E muitas vezes a gente que está encabeçando ali a empresa, a gente não está querendo olhar diretamente para os números porque a gente está preocupado com o sucesso do negócio. Fazer aquilo que a gente gosta de uma maneira muito bem feita. E o fato de eu ter jogado o financeiro para a mão dela era um pratinho a menos que eu tinha que equilibrar ali no circo girando. Porque hoje eu consigo me focar melhor em vendas, hoje eu consigo dar um atendimento melhor para o pessoal que está lá dentro. Hoje eu consigo ir atrás de novos negócios com separar mais um tempinho, tranquilidade. vir aqui fazer essa entrevista comigo. Dá para vir aqui. Eu não estava conseguindo fazer o que eu prego, que é treinar. Não estava dando tempo de fazer também. Tava sempre correndo atrás do rabo. E isso a importância da congruência, né? De você falar o que você faz. Exatamente, estava incongruente. Né? E não estava dando tempo. Então assim, uma coisa básica. Aprenda a abrir mão, aprenda a pedir ajuda, aprenda a aceitar ajuda. É muito difícil isso às vezes, porque quando a gente tem um sonho, a gente quer colocar isso no papel, a gente quer cuidar de todas as pontas, né? E não tem necessidade disso, na verdade. Não dá. Para crescer, não tem como fazer tudo sozinho. Eu estava trabalhando 14, 16 horas por dia, muitas vezes indo dormir meia-noite e meia, 1h da manhã, acordando 4h30, 5h, estava complicado.
eu comecei a dar uma direcionada um pouco melhor e distribuir. Hoje a gente tem professor integral no horário da manhã, tem professor integral no horário da noite, estamos abrindo para mais estagiários. Que legal. E assim, você tem que passar o bastão de algumas coisas e focar no que é importante, que é realmente vender a tua ideia, fazer matrícula, no meu caso ali também, que trazer as pessoas para os programas e dar um bom atendimento, e você tem que transferir o DNA para essas pessoas. Então, treinar os teus associados, deixar bem claro qual que é o papel de cada um, senão fica difícil. Cláudio, eu sei que você já passou aí umas 3 ou 4 dicas, né, para essas pessoas que eu vou te falar agora, mas eu gostaria de te fazer um desafio. Bora lá. Se você tivesse que dar um conselho para uma pessoa que tem vontade de abrir mão, talvez da carteira assinada ou de um projeto, mas para que ela possa realizar o sonho de ter um negócio próprio. Porque um dos grandes objetivos desse podcast é incentivar as pessoas que têm o objetivo de abrir uma empresa a dar esse passo. Porque é tão desafiador, né? Você sair daquele mundo corporativo e realizar o teu sonho de abrir uma empresa. Então, se você pudesse dar uma dica para essa pessoa, qual seria a dica mais valiosa que você poderia dar? Tá. Eu vou parafrasear aqui o meu mentor, amigo Ricardo Chiniachik, né, que foi meu cliente também, inclusive. 3 Cs você tem que ter para você passar a empreender. Primeiro, caixa, porque você não vai começar a empreender e ficar milionário da noite para o dia, salvo algumas exceções. Então, você tem que ter caixa para se sustentar 1 ano, 1 ano e meio, 2 na tua nova empreitada. Então, primeira coisa, primeiro C é caixa. Segundo, contatos. Você precisa de um network na área que você está querendo empreender, para gerar novos negócios, para você facilitar a tua vida, para você conseguir contratos, para você realmente botar o teu dia a dia como empreendedor para rodar. E o mais importante de todos é coragem. Coragem. Você tem que botar fogo na tua carteira. Eu achei que você ia falar culhão, mas é isso também aí. Serve também. É que nem a história do Japão, né? Mas não vamos entrar nesse mérito aí. Mas legal. É isso, caixa, contatos e coragem. Contatos e coragem. E o segundo C aí que você comenta é justamente a coisa que eu acho mais importante dentro do mundo empresarial, né? Principalmente para nós que temos pequenas empresas, que são os contatos, né? É muito importante o relacionamento de qualidade, aquelas pessoas que você sabe que pode estar do teu lado quando você precisar, e quando também podem precisar de ajuda, você também está do lado dessas pessoas. Fazer um bom network, um relacionamento de qualidade, eu acho que é realmente fundamental. Sim, sem dúvidas. No Centro Espírita eu escutei uma coisa interessante, fala construa pontes e não muros. Olha que legal. Muito bacana. Então é isso, eu tenho que construir ponte o tempo inteiro. A partir do momento que você está levantando muro, você está fazendo que nem uma cidade feudal. Você está se cercando do inimigo, mas você vai morrer sozinho lá dentro. É verdade. Cláudio, eu tenho opinião, eu gosto muito de viajar, né? Eu gosto, e você provavelmente também. Com certeza. E eu tenho a opinião de que filmes e livros são como se nós pudéssemos viajar sem precisar sair de casa. Né? Eu gosto muito de ler, gosto muito de assistir séries, filmes, e eu tenho certeza que você também gosta de leitura, a gente já conversou um pouquinho sobre isso. Queria saber se tem algum livro que você gostaria de indicar para quem está assistindo a gente aí, que pode ser uma história inspiradora, que serviu para você e que pode ajudar nosso amigo também. Olha, tem 2, na verdade. O primeiro deles é o Gary Keller. Ele vai funcionar muito bem para pessoas como eu, que são muito criativas e começam a fazer 10 coisas ao mesmo tempo, tem muita iniciativa e pouca terminativa. Né? Então, esse livro é a única coisa que vai te dar um foco para você começar uma coisa e terminar. E ele tem uma pergunta muito básica. Qual é a mais importante dentre todas as coisas que eu preciso fazer na minha vida financeira para que todas as outras fiquem mais fáceis ou até mesmo dispensáveis? E na minha vida econômica, na minha vida pessoal, na minha vida acadêmica, enfim, em tudo. Então, isso acaba facilitando muito o dia a dia, te aumenta a produtividade, a tua organização de uma forma absurda. Então, o primeiro é a única coisa do Gary Keller. O segundo é para você ficar bem alerta, que é o livro Método 10X, ou Método 10 vezes, do Grant Cardone. Tudo que você vai fazer vai demandar 10 vezes mais energia do que você está pensando. Então, te prepara. Né? Mas ele também dá um recado legal que é assim, olha, eu tenho uma meta de colocar 130 alunos até julho matriculados lá na KSC. Então, eu vou brigar para ter 1.300. Pô, você tá louco? Tá, só que se eu brigar para ter 1.300 e eu conseguir no máximo 10% disso, já são 130. Atingiu sua meta. Se eu conseguir 50%, eu vou ter que pegar outro espaço, porque não vai caber. Né? Fisicamente não cabe. Mas olha só que alegria. Né? Ao invés de eu bater 130, eu falar, não, eu consegui 80%, 70% da meta, deu 100 método alunos, 10x, 99, método 10 vezes. Não, eu consegui muito mais resultado. Então, pense que o seu trabalho para conseguir alguma coisa vai ser absurdo, mas aprenda a colocar metas que parecem ser inimagináveis para uma coisa.
Que legal, que legal. Juntos os dois. Não parece, mas já faz quase meia hora que a gente está conversando aqui. Ô, louco! É porque a conversa foi muito boa, foi muito legal. E eu quero muito te agradecer por você estar aqui comigo, batendo esse papo. É sempre muito gostoso a gente conversar com pessoas que a gente admira, que inspira a gente. Valeu, irmão. E a tua história, pelo pouco que a gente se conheceu, me inspirou. Foi muito bacana ter colocado a confiança da minha viagem, uma realização de um sonho de vida nas tuas mãos lá e ter conseguido cumprir meu objetivo. Obrigado por isso. Eu agradeço a confiança. Tem aí alguns minutos aí para você poder fazer suas considerações. Muito, muito obrigado mesmo pela sua participação aqui, cara. Eu fico muito feliz aí, primeiro pela confiança na indicação lá do Aristides e também fico muito feliz aí com o resultado que conseguiu e, assim, uma consideração básica, né? Eu tenho uma sócia que é a minha esposa, que é a minha parceira, que é a minha amiga, é a pessoa que eu mais confio, tanto para dar opiniões bem sinceras e bem diretas também, quanto para guiar ali o futuro da empresa. Então, tem alguém de confiança sempre junto com você para compartilhar. Isso é muito importante. Eu tenho uma sorte tremenda de ser minha esposa, que é minha amiga. Corre aqui. Ela até agora estava fugindo ali, mas ela não vai conseguir fugir para sempre, né? Não vai fugir para sempre. E a gente se conheceu, né, por conta do Kettlebell. Foi por conta do Kettlebell também, já competiu. E a Ana é trilheira, hein? Que eu sei que a Ana é trilheira também. É trilheira também, é montanhista. Tá aberta lá a câmera. É um pouquinho aposentada, mas é trilheira, é montanhista também. E assim, ela sabe de todo o core do negócio, layout, definição de cor é com ela, porque eu sou daltônico. Então tem que ser com ela, eu confio totalmente. E ela que chega para mim e fala, olha, a gente está com as metas batidas, a gente está com dinheiro no caixa, está dando certo. A Cláudia acorda que você está de novo falando 50 coisas e não está fazendo nem meia. Então ela está sempre me... Eu tive uma ideia sensacional, porque não vai dar para fazer assim como outras 48, né? Então ela está sempre me trazendo de volta para a realidade. E nisso daí a gente vai... Nisso a gente também apareceu, temos uma filha com a mesma idade, também temos uma parceira com a mesma idade, eu tenho a minha esposa que é minha sócia, e cara, é muito importante mesmo ter esse braço direito, né? É isso aí, a galera que quiser ver uma criança de 2 anos ali fazendo escada de agilidade, subindo no espaldar, batendo corda, rolando pneu, levantando halter. Passa o endereço aí pra gente. É só chegar lá, Rua Cabul, número 320, na Vila Leopoldina, pertinho do Cemitério da Lapa. Ana, Cláudio, mais uma vez, muito, muito obrigado por você estarem aqui. E você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. E se você tem o sonho de ter um negócio próprio, vai em frente, vai na fé, pode caminhar e até mais. Valeu!